nem sei quantas tentativas, né? Cada hora é uma falha técnica, mas oficialmente aí na nossa primeira live, no pós-jogo, Corinthians e São Paulo, né? Não felizes como gostaríamos de estar, mas o resultado não foi dos piores, né? Apesar dos apesares, o resultado não foi dos piores. São Paulo empatou com o Corinthians, né? 1-1. E separamos alguns temas aqui. Vamos começar falando então da escalação inicial. Tivemos novidade, né? Foi o Araújo. E foi uma novidade boa, né? Que fez a diferença pra gente. O que você achou da escalação, da atuação de alguns jogadores que você quer destacar? É o 4-4-2, né? É o 4-4-2 básico do Dorival, fechando ali o meio de campo. O Araújo foi a novidade, né? Eu acho que todo mundo esperava o Alisson, que é o que vinha jogando. Mas se você puxar no jogo também passado, contra o Fortaleza, o Araújo nem jogou, nem entrou. Então talvez já estava prevendo o Araújo jogar esse jogo, né? Então segurou o cara para esse jogo. E assim, fez uma boa partida, né? Não só pelo gol. Fechou ali o lado esquerdo, ajudou o Caio ali e o Araújo do outro lado, o Rato do outro lado, né? Com o Rafinha. Uma surpresa muito boa. São Paulo dominou o jogo, né? São Paulo teve aí mais de 60% de posse de bola, criou as melhores oportunidades. Acho que a gente nunca teve tão perto de acabar com o tabu lá na arena. Mas é aquilo que a gente fala, né? Eu e você não conversamos nada antes de começar essa live aqui, mas empate em Itaquera nunca é um mau resultado, né? Mas hoje tivemos muito perto mesmo, muito perto de conseguir a vitória. Para mim, Arboleda e Beraldo os melhores, os caras não perderam uma. Quando o Arboleda tá em campo, jogada aérea, São Paulo fica muito forte. São Paulo não perde bola. Eu acho que, pelo que dá a entender nas jogadas, o Arboleda é o cara que vai na bola, né? Ele é destinado a sair na bola no cruzamento, porque toda a bola é ele que tira. Então, achei os dois muito bons. Gabriel Neves e Pablo Maia estão se completando, estão jogando muita bola os dois juntos. E precisa de sequência. E tá tendo. Então, jogada do gol, né? Rato pro Rafinha, o Rafinha para trás, o Araújo caixa. Jogada, assim, difícil a gente ver o Rafinha, né? Se chegar na linha de fundo. Chegou, cruzou para trás e o Araújo na matada de bola tirou o zagueiro. Excelente, assim, partida muito boa. E você tem algum destaque aí? O que você achou, assim, de algum jogador, assim, específico? Então, você falou sobre o Arboleda, né? O Arboleda é interessante comentar que ele passa muita segurança, né? Ele, para todo São Paulino, eu acho que é o jogador ali que retrata a questão de conforto. Ele passa muita segurança quando ele tá jogando. A gente passa a não se preocupar com a zaga, na verdade, né? Não sei se você já pensou dessa forma, mas quando o Arboleda tá escalada, a gente não se preocupa com a zaga, independente de quem é o companheiro dele. E ele tem ajudado, inclusive, o Beraldo, né? Que é um garoto, tá se destacando, tá começando agora. E eu acredito que grande parte também dessas boas atuações do Beraldo é o fato do Arboleda estar jogando com ele, né? Porque faz diferença, né, Alexandre? Você jogar com um cara ali que tem experiência, né? O Arboleda foi o segundo melhor pontuador, segundo o aplicativo aqui que a gente utiliza, né, o 365 Scores. Ele foi o segundo melhor pontuador e em primeiro ficou o Araújo. Talvez até por conta de ter feito o gol, né? Atuou bem, fez o gol e destacou aí como o melhor pontuador do time. Exatamente. O que o Dorival fez foi, acho que espaçar, alargar o campo, né, que se diz aí. O Rato de um lado, Araújo do outro. E, na verdade, o Luciano também, do jeito que ele gosta de jogar, como um segundo atacante, flutuando ali, recebendo essa bola ali entre a zaga e os volantes do Corinthians, e o Calero lá na frente. Então, o Calero eu achei hoje um pouco apagado, mas também os caras marcaram ele bem mais de perto hoje. Então, achei o Calero um pouquinho abaixo, mas eu não tiraria ele aquela hora que o Dorival tirou. Não sei se ele sentiu, né, um tornozelo numa jogada ali de um escanteio, mas eu não tiraria ele, eu tinha tirado o Luciano, porque o Caleri preocupa mais a zaga adversária. Mas também, igual eu te falei, não sei se é o tornozelo, alguma coisa assim, né? O Caleri que inclusive fez gol, né? Que, na minha opinião, vou passar a bola para você, para saber o que você acha sobre isso, mas que, na minha opinião,
foi um gol que poderia ter sido validado, né? Mas eu penso assim, ó, se o mesmo lance tivesse ocorrido na área de ataque do Corinthians, se o Corinthians tivesse feito aquele gol, eu acho que o juiz não ia anular o gol. O que você acha? Aquele lance, para mim, claro, é muito claro que é um lance de VAR, que eu achei que o juiz precipitou em já ele chamar a responsabilidade e marcar aquela falta. Eu acho que ele deveria deixar a jogada seguir, certo? Ia sair o gol, ele ia confirmar o gol. Se o VAR entendesse que tinha sido falta no lance, ia chamar ele para ele olhar. E aí sim, com uma visão detalhada, com outros ângulos, aí talvez ele pudesse anular o gol. Entendeu? Eu achei que ele se precipitou, mas igual você falou, não sei se fosse do outro lado, o que ele ia marcar. Entendeu? Porque assim, o Caleri, ele é mais alto e mais forte que o Fagner. Então tem isso aí também, acho que tem que ver na disputa. Então, o Caleri apoiou. Cara, para mim, apoiar é quando você põe a mão no ombro do cara. Ele não fez isso, entendeu? O Fagner é mais baixo e mais fraco que ele. Então, assim, eu acho que, na pior das hipóteses, deixa o lance seguir e se o VAR entender que for falta, chama o árbitro e o árbitro vê com outros ângulos e vê se confirma ou não o gol. Então, é interessante você falar sobre o Caleri ser mais alto, mais forte que o Fagner, e que, obviamente, teria esse prejuízo no contato físico, essa desvantagem no contato físico para o Fagner, né? E aí o Corinthians também teve um pênalti marcado no finalzinho do primeiro tempo, que o Rafinha cometeu. E o Rafinha é um anão, né? Se você for analisar. Então, assim, por isso que eu te falo, tem decisões que às vezes me faz pensar que se fosse o oposto, se aquele pênalti que foi marcado para o Corinthians fosse para o São Paulo, talvez não seria marcado também. Então é complicado. O VAR parece que está meio sumido, né? Eu separei aqui para falar de arbitragem mais para frente, mas hoje o principal protagonista do jogo, infelizmente, foi a arbitragem. E você achou que foi pênalti do Rafinha no jogador do Corinthians? Ele até faz o movimento, né? Mas não tem aquela carga, né, cara? Não tem aquela força final ali para falar que ele derrubou. Ele fez o movimento para tentar, mas eu não achei que foi pênalti, não. Sem clubismo. Então, eu assim, eu achei que o Rafinha correu o risco. Você tá entendendo? Sim. A Aí, partir do assim, momento que ele fez de tudo, menos a força. Acabou que. E assim, se acontece esse lance ao contrário, né? O jogador do Corinthians faz esse mesmo lance igual, só que no jogador do São Paulo, será que a gente também ia falar que não foi pênalti? Tem esse detalhe também, né? Entendeu? Então, assim, eu achei que pelo menos o VAR poderia ter chamado também nesse lance para ele olhar, que realmente há o contato, mas não há a força. Eu acho que isso aí entra como lance interpretativo, né? Então o VAR por isso que não chamou. Mas eu achei que o Rafinha correu muito risco. O Arboleda já estava vindo na cobertura já. Aquele moleque não estava bem no jogo, ele já tinha errado uns 2, 3 lances, a torcida tá pegando no pé dele. Eu acho que talvez não ia sair nada e o Rafinha se precipitou, correu o risco, tá entendendo? Mas eu acho que a arbitragem, VAR, né? Agora tem VAR, cara. Antigamente era só o árbitro ali, a gente não tinha muito para onde recorrer, mas agora tem VAR, assim, não sei se eu tô enganado em falar isso, mas parece que o VAR tá deixando de participar tanto quanto participava antes. Apesar que antes ele participava tanto que a gente falava assim, nossa, futebol ficou sem graça, futebol agora perdeu aquela questão do árbitro decidir, agora tudo é VAR, VAR, VAR. E parece que de umas rodadas para cá, principalmente no Brasileirão desse ano, não sei se isso foi uma decisão do comitê, mas me dá a impressão que o VAR tem participado menos, que ele tem interferido menos. Tanto é que no último jogo, Fortaleza e São Paulo, não foi isso? Foi. Também teve alguns erros de arbitragem, que o VAR também não se intrometeu. Me parece que o juiz tem tentado voltar àquela autonomia que ele tinha de marcar e, tipo assim, não quero saber o que o VAR
tá pensando. E o VAR, talvez nessa, o cara já marcou, eu não posso me intrometer. Eu não sei, me dá a impressão que o VAR tá deixando um pouco de participar, como ele estava participando até o ano passado. O que você percebeu isso também, ou é coisa da minha cabeça? Não, eu acho que o VAR antigamente interferia até demais, em excesso, e agora ele está deixando a desejar. Lá no jogo do Fortaleza, acontece que os lances foram para segundo amarelo, né? Então, segundo amarelo, o VAR não interfere. Tanto do Nestor quanto do cara do Fortaleza, o segundo amarelo, o VAR não pode interferir. Ele pode interferir só em uma expulsão direta, se ele achar que não foi falta para expulsão. Mas hoje o VAR está entrando só em impedimento, não tá vendo esses lances capitais, né? Tá deixando muito na mão do árbitro. Deve ser uma recomendação, porque mudou assim drasticamente, né? Então, mas mesmo sendo a questão de cartão amarelo, me parece que antes, o juiz, antes de dar o amarelo, ele tomava uma segunda opinião, que é onde a gente achava que o VAR estava participando até demais. E agora não, parece que o VAR ele tá mais assim de lado. O árbitro começou a ter aquela mesma autonomia que ele já tinha no passado e recorrendo mesmo menos ao VAR e o VAR menos ainda ao juiz. Então, assim, vamos ver, né? A gente também precisa deixar o campeonato rolar mais. Hoje teve reclamação por parte do São Paulo. O Rafinha reclamou no final do jogo. O Araújo reclamou no intervalo. Sim. Que, inclusive, infelizmente, eu acho que pode dar problema para o Araújo pela forma que ele falou, pelas declarações dele. Falou que o Corinthians tinha 12 em campo, que o gol Sim, foi dado, né? Então, sim. isso aí é o que a gente tem vontade de falar, mas o jogador, quando fala isso, acaba sendo prejudicado. Isso aí Infelizmente. tem que deixar pro lado torcedor falar, né? Não ele, né? É, a verdade, assim, se for pensar de forma inteligente, sim, né? Mas no calor da partida ali, É. saindo para o vestiário, um pênalti mal marcado na visão dele, O já tinha Belmonte também o falou, gol né, depois do anulado. gol. O Belmonte falou que vai fazer um ofício lá para o conselho, né, de arbitragem, mas não vai dar em nada, né? Isso aí a gente já sabe que não dá em nada. Tem que fazer essa pressão, né? Não pode também deixar as coisas acontecer e não fazer nada. Mas assim, infelizmente, não muda o resultado. Pode ser que observem melhor os jogos do São Paulo, mas assim, não costuma dar em nada. E o Dorival também rasgou o verbo na entrevista coletiva dele, falando que foi uma vergonha, tal, né? Falou do último jogo, falou desse jogo também. E é uma coisa chata, né? Infelizmente, porque aí junta a questão Corinthians, Itaquera, arbitragem, São Paulo Tabu? não consegue mais uma vez quebrar o tabu. Dessa vez, a gente fica decepcionado, mas não com o time. Eu achei que o time jogou bem, o time jogou para, assim, tinha tudo para ganhar o jogo. Sim, Mereceu o resultado, inclusive. Por isso que a gente fica mais chateado. Não por conta, o tabu não foi quebrado. Também, mas mereceu. Hoje o time mereceu, né? E aí são fatores externos que não deixou a gente ganhar. A verdade é essa. Acho que até os corintianos, querendo ou não, eles têm ciência disso. sim. E assim, vamos ver também que no Brasileiro São Paulo foi o sexto jogo, não é isso? Sim, sexta rodada. Então, quer dizer, foi 4 jogos fora e 2 em casa. Então tem isso também. O São Paulo acho que é o único time que fez essa sequência aí. Agora vai ter 2 jogos seguidos em casa, né? O Vasco e o Goiás. Agora o São Paulo no Brasileirão, né? Você está falando do Brasileirão, né? Isso. São Paulo em casa e depois Goiás. São Paulo contra São Paulo em casa. São Paulo joga em casa contra o Vasco, né? Dia 20, que dá no sábado, Isso. 6h30. Aí depois, só no outro sábado, São Paulo em casa de novo contra o Goiás. São 2 jogos aí que dá para ganhar, né, Alexandre? Dá para pensar em vitória. Apesar que tem esporte pela Copa do Brasil, aí tem que ver como é que São Paulo vai jogar contra o Vasco. Depois tem Porto Cabedelo fora também. É aquela história, né? Maio tá com a agenda cheia.
Exatamente, assim, em termos de jogo, de adversário, eu acho que não que o Vasco e o Goiás são adversários fáceis, não é? Mas em termos de sequência aí, eu acho que esse é o único respiro que a gente vai ter de brasileiro, assim, vai ser esse jogo Vasco em casa e Goiás em casa. Só igual você falou, no meio disso daí tem o primeiro jogo do Sport, né? Que é lá em Recife, Que é difícil, né? que é difícil, né? Um jogo mata-mata, o Sport aí na Ilha do Retiro, não sei quanto tempo lá em Invicto, muito tempo. E depois o jogo contra o O, Porto o, Cabelo, o Sport tem um atacante do amor, né? Wagner Love. O Denis tá lá, o Denis é o goleiro ainda? O Denis. O Denis estava lá, não sei se é ele. Deixa eu ver se é o Denis que tá lá. Se for, é bom para Não, nós. é o Renan, né? Que é o goleiro titular deles. É, mas acho que o Não, o Denis já Denis, faz parte lá. Não não, o Denis sei. não tá, não. Não tá, Acho que não? não. Pô, que pena, hein? Ah, não, tá sim. Ele, na verdade, ele é o goleiro. Ele é o titular. Não Aí, sei ó. por qual motivo ele não tá. Ah, ele tá com lesão. Ô, tomara que recupere. É, mas ele tá em fase de recuperação, sim, ó. Dia 8 de maio ele já recuperou e tá treinando. Vamos ver, né? Vai voltar contra o São Paulo. Nossa, aí fica bom, hein? Aí Ah, fica sei excelente. não, viu? É perigoso ele destacar. É perigoso ele destacar lá e ainda fazer gol de falta em nós, do jeito que Não é possível, é velho. complicado as coisas. Mas estão voltando, então entre esses dois jogos do Brasileiro, tem o Sport fora, o primeiro jogo da Copa do Brasil, e tem o Porto Cabello, na Venezuela. É uma viagem difícil, que o São Paulo pode até garantir a classificação lá, né? Se ganhar, e acho que se acontecer um outro resultado lá entre o Tigre e o Tolima, o São Paulo já sai até classificado de lá, que seria muito bom, né? Sim, já é uma coisa a menos para preocupar, né, Alexandre? Exatamente. Exatamente. É igual a gente falou, o maio, né? Esse maio aí a gente tá caminhando bem. Estamos aí chegando na Sim. metade de maio, tá caminhando. Não perdeu. São Paulo aí Digamos com o que Dorival aí, três, como é que é? Duas. Do Dorival, eu acho que é 3 vitórias e 3 empates. Uma tá coisa, melhor 3 com o vitórias. Dorival, tá melhor com o Dorival ou tá com saudade do Rogério? Não tô com nenhuma saudade do Rogério. Como eu já falei, o mito é o maior jogador de todos os tempos do São Paulo. Mito, para sempre mito. Só que como treinador. Um jogo desse igual hoje, assim, ó. Vou te falar, viu? Era Era vida ou bem morte? provável da gente ressuscitar o Corinthians hoje, É, com ele no comando. É o hoje, jeito dia de das, jogar, entendeu? hoje, dia das mães, eu tava com medo de ter que comentar, ter que fazer essa piadinha. Ah, São Paulo foi uma mãe pro Corinthians mais uma vez, né? De ter ressuscitado o Corinthians. Nossa, Mas, graças a Deus, pelo menos não foi o São Paulo. A arbitragem, como sempre, foi uma mãe pro Corinthians, né? é, Presentão que eles ganharam. é, Luxemburgo, digamos que se o corintiano tem ciência de que hoje eles empataram na base da arbitragem, o Luxemburgo conseguiu respirar, mas muito pouco, né, Alexandre? O resultado não foi assim convincente para eles, foi péssimo, inclusive, para eles tinham que ter ganhado o jogo. E querendo ou não, a gente deu mais um pouquinho de tempo ali pro Luxemburgo, não conseguimos derrubar ele. E assim, dar uma mão palmatória aqui, que o Luxemburgo era um cara que, quando o Rogério saiu, é um cara que eu cogitei. Na verdade, assim, eu tenho a imagem do Luxemburgo como aquele técnico vitorioso, né, dos anos 90, 2000. Então, já falei para muita gente que depois do Tele Santana, aqui no Brasil, o melhor técnico que eu vi foi o Luxemburgo. Mas nós estamos falando de 25, 30 anos para trás. Sim, o elenco do Corinthians não é tão ruim e ele não está conseguindo fazer o time andar. Não está conseguindo. Então, assim, dá uma mão palmatória aqui, que o Luxemburgo era um cara que eu queria ver no São Paulo, mas tô querendo que ele fique no Corinthians mais um bom tempinho aí, até afundar de vez. Nosso intuito não é falar do Corinthians, né? Jamais, mas já que estamos falando, e nós gostamos sempre de como se diz, né? O bem para o nosso rival, o Quem Luxemburgo não não? passa de o Luxemburgo não passa de maio, não passa. Digamos que, na minha opinião, já estou chutando aqui para você. O empate contra o São Paulo foi o melhor resultado que eles vão ter em maio. Foi o melhor. Por quê? Presta atenção, ó. Eles começaram
maio, dia 2, já perdendo para o Independente Del Valle dentro de casa, pela Sim. Libertadores. Depois empatou com Fortaleza dentro de casa, 1-1 também. Depois perdeu o Botafogo de 3-0, já foi uma sacada. Ali já bambeou a perna do Luxemburgo. Hoje, que era o dia de derrubar o cara, empataram com a gente. Próximo jogo, Copa do Brasil, Atlético Mineiro e Corinthians, lá em BH. Já vai levar outro sacode. E o Atlético subindo agora, né? Depois, Flamengo e Corinthians, lá no Rio de Janeiro. E assim, só parando um pouquinho, dá uma olhada na tabela do Brasileirão, depois dos jogos da rodada, o Corinthians, se não me engano, entrou na zona. Tá. Depois, Libertadores, que eu não sei nem o que estão fazendo lá. Argentino Júnior, lá na Argentina. E para finalizar, nada mais, nada menos que dentro de casa contra o Fluminense, que querendo ou não, para mim, hoje é o time que mais tá jogando no Brasil, mais tá entrosado. Se maio é difícil para nós, para eles tá pior. E aí encerra o maio, no dia 31, jogando em casa contra o Atlético Mineiro, que aí vai ser a decisão das oitavas. Então, assim, ó, Luxemburgo não passa desse mês. Se ele passar desse mês, aí ele fica o ano inteiro, que aí ele vai conseguir fazer aí um milagre, né, com esses resultados. Mas se depender de resultado, a minha opinião é que o melhor foi contra a gente mesmo hoje. Depois é só desandar. E aí a questão é ficar na zona de rebaixamento, né? Em 2017 o São Paulo ficou um bom tempo ali na zona de rebaixamento, e time grande, quando entra ali na zona da confusão, como diria o professor Lucha, quando entra ali, fica patinando, para sair é complicado. Então, se não me engano, eles entrou na zona de rebaixamento com a vitória do Curitiba. Aí é isso aí, ó. Não dá É para isso ver, aí. né? Tô focado. Não tô vendo. Corinthians, Tá dando pra ver? Curitiba, isso é Cuiabá, né? Corinthians, Cuiabá, Curitiba e América. É. Mas assim, ó, falar a verdade para você. Se o corintiano tá triste, eu tô feliz. É. E nós estamos falando, a gente estava falando aqui da sequência de maio, né? Então é isso aí. São Paulo, depois do Porto Cabello, aí pega o Goiás, né? Que a gente já tinha comentado, e aí decide, aí só no dia 1º de junho, um dia depois do Corinthians ser eliminado pelo Atlético em casa, nós vamos jogar contra o Sport. Dentro de casa, aí se Deus quiser, a gente passa. Essa é a sequência de maio, apertada, mas digamos que com o Dorival, que não vou falar que tem queimado a minha língua, porque eu sempre quis que o Rogério continuasse, mas eu vou ser obrigado a, a concordar que com o Dorival, na minha opinião, as frustrações são muito menores, né? As nossas frustrações com o Dorival é de empatar fora de casa, é de empatar achando que vai ganhar, e com o Rogério era muito vida ou morte. Ah, ganhou, perdeu. Era difícil ver o time jogar para manter um resultado, jogar dessa forma, né? O Dorival tem, resumindo, eu acho que cada vez mais, por mais que seja muito prematuro, o trabalho dele está começando, mas eu acho que ele está fazendo aquele torcedor como eu, dizem que é a viúva do Rogério Ceni, tem muitos por aí, mas está fazendo esses torcedores ficarem um pouco mais tranquilos em relação a essa nova comissão, né? E deixar de lado também essa comparação, que até você pode perceber que até o jogo passado ainda tinha alguns, agora já estão diminuindo. O Rogério Ceni já não é mais ali o cara que aparece igual estava aparecendo. Ah, mas com o Rogério era isso, com o Dorival é assim. Eu acho que ele está fazendo um bom trabalho. Acho que a gente pode pensar em boas coisas se continuar jogando assim. Sim, eu acho que o Dorival, ele entendeu qual é o elenco que o São Paulo tem. Então, é 2 volantes, 2 meia e os 2 atacantes, entendeu? Então, assim, é os lateral, é o Rafinha de um lado que segura mais o apoio, é o Caio do outro lado que sobe mais. Então, assim, eu ouvi um comentário uma vez que o Dorival é o Corolla 2006 bege, te leva
com segurança para onde você for. Não vai te dar problema, não espera que seja um carro que não racha contra uma BMW, ele vai superar, mas é um carro que te leva com segurança de um ponto ao outro, entendeu? Então é mais ou menos isso. Então, assim, ele é meio pragmático, ele gosta do toque de bola. O gol que saiu hoje, cara, é uma triangulação, de coisa que a gente não via, né? Então, ele gosta do trabalho de bola. Então, assim, é igual falou, quando ele vê que não tem jeito de ganhar, ele aperta a mão do empate ali, vamos que vamos. Então, assim, coisa que o Rogério não tinha esse entendimento. É legal, ele queria ganhar todo o jogo, mas o São Paulo não tem elenco para ganhar todo o jogo. Acho que é isso que faltava um pouquinho nele. E O que o Dorival faltava, na é assim. verdade, o que faltava, na verdade, é a tal da experiência. Também. Que eu acho que, principalmente a experiência, porque o cara que sabe fazer isso que ele tem feito e que faltava no Rogério, é o cara que consegue, além daquela vontade, saber o que é melhor, saber em que momento que ele pode, em que momento que ele pode ir para frente, em que momento que ele tem que recuar, em que momento que ele tem que ter a posse de bola. E o Rogério, eu acho que ele era mais ali na base da vontade, na base da. E já ouvi falar também que o Rogério não é um ruim treinador, mas no São Paulo não dá certo. Que ele faz mal para o São Paulo e o São Paulo faz mal para ele. Tem essa questão também. Pelo fato dele gostar tanto, dele querer ganhar, não aceitar às vezes até um empate. Sim. E aí entra a questão experiência, né? Eu não sei nem se o Rogério volta a treinar o São Paulo e se seria uma boa ideia. Mas é um treinador que está ganhando experiência e eu acho que tem carreira ainda, muita carreira ainda. Não sei aonde, né? Quem que vai contratar. Espero que não seja no Corinthians. Se for em algum paulista, que seja no Santos. No Palmeiras também não. Mas tem muito time para ele. E eu acho que ele vai conseguir vitórias na carreira dele. Mas com o Dorival, resumindo, eu acho que é a melhor opção para a gente, principalmente no momento que a gente está, né? Não pode investir, não pode gastar, tem que cortar, tem que manter o que tem e tentar fazer com isso mesmo. Parece que ele na entrevista hoje falou que tá faltando meia de infiltração, tudo mais, mas não parece estar muito insatisfeito também não. O Não, Rogério mas vivia dizendo que estava insatisfeito, né? isso. Mas o que a gente já sabe é que nessa janela do meio do ano ele pediu pelo menos de 3 a 4 reforços, né? Ele pediu um lateral esquerdo, um meia de armação e 2 ponta. Não sei se São Paulo vai conseguir trazer tudo isso, né? O lateral esquerdo eu acho bem importante, porque a gente só tá com o Caio ali e o Patrick Lanza é um moleque novo ainda que fez uma boa partida contra o Fortaleza, mas é um menino ainda, né? Que tem que ir aos poucos, tal. Então precisa mesmo de um lateral esquerdo. Eu acho que um ponta também e um meia armador. Não sei se precisa desse cara. É que o Dorival gosta, né, de jogar. Ele jogava assim com o Everton Ribeiro e a Arrascaeta. Então ele gosta de dois armadores. E o Araújo e o Rato não são esses armadores, né? Eles são uns meias abertos, né? Eles não são criadores igual é um Ganso, o Everton Ribeiro, o Thiago, o Veiga, o Rafael Veiga. Então, ele vai pedir alguns jogadores. Não sei quem que o São Paulo vai trazer, porque não tem dinheiro. Vai ver oportunidades de mercado, né? Como a gente fala aí, porque tá sem grana. Mas as lesões, por exemplo, as lesões, que o Rogério batia muito nas lesões, o Dorival tá tendo o mesmo problema. Então, assim, tá trabalhando com o que tem. O Gabriel Neves teve pouca oportunidade com o Rogério. Poucas. E com o Dorival tá tendo sequência e tá mostrando que é um bom jogador. Então, assim, essa janela de junho deve vir alguma coisa. Eu não sei se estão 4 jogadores, mas eu creio que uns 2 jogadores aí, 2 a 3, deve chegar para ele, que ele deve ter vindo também com essa condição, né? Quando contatam ele para assumir o São Paulo, com certeza a diretoria fala alguma coisa com relação a reforço para ele também. Tem esse assunto, né, entre eles. Alexandre, para a gente finalizar, que está quase esgotando o tempo, mas a gente aproveitando o tema reforço, e o Pato está chegando, né? O Pato aí parece que já foi até, de certa forma, anunciado por alguns canais de mídia aí mais sérios, né? Então,
parece que está tudo fechado, né? Verbalmente, falta assinar contrato, mas pelo que tudo indica aí, Pato é o novo atacante do São Paulo. A gente até andou comentando em off aí sobre esse reforço. E aí, o que você me fala? O Pato chegando, a gente pode pensar em alguma coisa? Você acha que o Pato vem para ajudar assim a resolver partida? O Pato vem para quebrar galho? O Pato vem para jogar contra o Porto Cabedelo? O Pato vem para jogar no Morumbi contra o Vasco? Ou ele vai ser sempre ali uma terceira opção ou uma segunda opção? O que você espera do Pato? O que você acha dessa chegada dele? Assim, ó, eu acho que em termos do negócio, que foi o que foi falado, eu acho muito interessante pelas condições financeiras que o São Paulo tem. Falar que o Pato é um mau jogador, não é. As passagens dele pelo São Paulo foram boas, né? Nada extraordinário, mas foram boas. O Pato é um cara que, ao que tudo indica, é um cara muito bom de relacionamento, muito bom de grupo. O São Paulo, com essa lesão do Erisson, David e o Caleri muito sobrecarregado, eu acho que o Pato vem numa hora muito boa para descansar o Caleri, vamos dizer assim, né, em termos mais popular, descansar o Caleri. Então, por exemplo, o São Paulo tá ganhando um jogo 2-0, o Caleri, pô, tira o Caleri e põe o Pato, entendeu? O Erisson a gente não sabe se volta bem, se vai machucar de novo. O David a gente não sabe também quando volta, se volta, que jeito que volta. Então acho que o Pato vem, não assim, o Pato agora no São Paulo a gente vai brigar por coisas maiores, por título. Não, o Pato vai ser mais um. Só que ele é mais um que eu acho que pode ajudar bastante. Às vezes é melhor você ter o Pato ali que já conhece o São Paulo, com um salário relativamente bem baixo, do que você, às vezes, apostar num garoto, num jovem que vem de um time inferior, a gente não sabe se vai se adaptar e que não vai ser um valor tão acessível igual é do Alexandre Pato. Então, acho assim, vamos esperar para ver, né? Vamos esperar para ver o jeito que ele volta, né, de lesão, que ele parece que, se não me engano, tá parado, acho que desde agosto. Quer dizer, vai para quase um ano aí dele, quase um ano não, né? Não, que 9 meses, mais ou menos, que ele não atua. Mas eu acho que é um reforço ok, o Mike. Eu acho que, independente disso, o Dorival quer outros jogadores, mas igual eu falei, ele para dar um descanso pro Caleri, o próprio Luciano, o Edson, a gente não sabe como é que tá, o David. Eu acho que é um reforço assim. O padrão do São Paulo hoje é um reforço bem viável. Você está me ouvindo? Tô te ouvindo. Ah, tá. Deu uma falhada aqui. Eu estava procurando aqui. Alexandre Pato, está com 33 anos. Na MLS, né? Foi a última liga que ele participou. Ele não atuou na última temporada, que encerrou em outubro. E a última participação dele foi até agosto. De 21 de agosto para frente ele não atuou. Aí daí para frente ele está sem clube. Então de Exatamente. agosto, né? Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, 9 meses. Você falou 9 meses, né? 9 meses parado, 45. Ele jogou alguns jogos em tempo total, jogou primeiro tempo, segundo tempo de outros. É um jogador que está em fim de carreira, né? A verdade é essa. E pelo jeito vai encerrar no São Paulo. Eu imagino que o Alexandre Pato, depois de São Paulo, a não ser que ele jogue bem, que sinta que o corpo dele ainda responde, e vai para algum clube menor, mas acho difícil ele ir para clube de elite, né? O São Paulo, na minha opinião, aproveitou uma oportunidade de colocar um cara profissional, que já tem experiência, num valor muito abaixo. Quanto que é 30 mil? É isso mesmo? Parece que é o contrato dele até dezembro de salário vai chegar a 200 mil total, né? Até dezembro. Aí tem alguns gatilhos de produtividade, número de gols, assistências, número de jogos, que aí pode aumentar, mas nada assim muito grande, não. Exorbitante. Então, assim,
é oportunidade mesmo. Eu não sei também se tem alguma coisa pro ano que vem ou se vai até dezembro. Chegou dezembro, senta de novo todo mundo para conversar e ver para 2024. Mas até dezembro é isso aí, é 200 mil total até dezembro e os gatilhos de produtividade. Eu acho que é uma contratação boa para os dois lados. O Alexandre tá parado, gosta do São Paulo, acredita até que é São Paulino, porque vive postando sobre o São Paulo, gosta muito. Eu acho que ele é São Paulino, né? E para o São Paulo não tem nada a perder, digamos assim. Né? O que é 30 mil reais para investir num jogador que é uma tentativa, mas que já tem experiência? O Igual grande a gente problema. falou, você não tá trazendo um cara que vai rachar elenco, um cara que problemático, entendeu? Não é, ele não é, pelo contrário, todo mundo gosta do cara. E assim, um exemplo claro, aquele gol que o Rato perdeu contra o Inter, o Pato faria, ou não? Não sei, não sei. Aí a gente vai ver, a gente vai ver isso nas atuações dele. Mas eu penso assim, ó, é um cara experiente. Eu sei que se ele errar o gol, se ele atuar mal, eu E outra, ele imagino que o podia trazer torcedor, um patrocínio da Jequiti para nós, né? Ajudaria bastante. sim, já é alguma coisa também, né? É. Eu acho que assim, o Pato, pela forma que ele gosta do São Paulo, pelo jeito que a torcida gosta dele, eu acho que não é um cara que vai trazer problemas, entendeu? Problemas que eu falo assim, é um cara, tá chegando um cara badalado, igual eu vi uma notícia esses dias, São Paulo contrata atacante badalado, fui ver o Pato, né? Então, tipo assim, o torcedor tem que entender que o Pato tá vindo para ajudar da forma que ele pode. Mas a gente estava comentando sobre isso, né? São Paulo, de repente, perdendo ou empatando um jogo importante, Caleri lá tentando, se matando, e a torcida começa a gritar Pato. E Aí aí, tá o X da questão. então, aí bota o Pato, de repente, até faz esse gol, entendeu? Imagina o cenário, o Pato faz o gol e o São Paulo ganha o jogo. Mas ele fez aquele gol só, e aí a torcida vai criar o hábito de gritar Pato, o Caleri vai ficar incomodado, então pode ser talvez um probleminha nesse sentido, e talvez também pode ser que peça o Pato entra e não faz nada, e aí começa a incomodar o Dorival. Então, assim, se a torcida tiver bom senso em entender que o Pato é um jogador de fim de carreira, mas que pode ser uma peça importante também em algum jogo ou outro, né? O Caleri tá machucado, o outro atacante também tá, vai de Pato e Luciano fazer o quê, né? Vai ter Eu essa acho assim, situação ó, também. tem essa situação, eu acho que nem tanto pelo Caleri. Eu imagino um jogo no Morumbi 0-0 contra o Curitiba, segundo tempo 20 minutos, tá o David jogando. O David vai e me erra um passe ou me erra um chute, aí é automático. O Pato no banco, a torcida vai pedir. Eu acho que vai acontecer isso com o Luciano, acontece isso com o David e acontece com o Erisson, entendeu? Acontece às vezes com o Rato também, com o Araújo. Eu acho que com o Caleri a torcida dá uma trégua, mas é típico lance que vai acontecer. O Luciano pegou uma bola lá Você de acha que frente com pro o gol e Luciano chutou na também? rua. Hã? Você acha que com o Luciano pode acontecer? Se o Luciano estiver Eu atuando acho. mais ou menos, pedir o Pato? Eu acho que a torcida tá um pouco. Não tá mais naquela lua de mel que tava com o Luciano. Eu sinto isso nos jogos no Morumbi. A seca Então, de fazer gol e mas tal. é exatamente, mas é exatamente isso aí que eu te falo que pode ser um problema. Você fazer isso com o Erisson, que ainda não tem nada construído com o São Paulo, é Sim. uma coisa. Você fazer isso com o David ou com um cara da base que está tentando alguma coisa, é Sim. uma coisa. Você pedir o Pato tem mais moral, querendo ou não. Sim. Mas você mexer com o Luciano, Nossa, ainda aí mais é com o um, Luciano. ainda mais com o Luciano. Aí é um problema que você pode criar por conta de uma contratação, entendeu? Mas E a assim, o Pato torcida é não um vai ter cara esse bom de grupo. entendimento, entendeu? A gente já foi em estádio muitas vezes, a gente só não vai mais porque a gente está longe, mas a gente sabe como que funciona o estádio. O estádio é diferente de quem acompanha em casa, né? A gente já conversou muito sobre isso. No estádio você vê tudo, esquema tático, e o comportamento da torcida de estádio é muito diferente da de rede social. E a torcida de estádio não tem muita paciência, né? Tirando a organizada, que
o foco dela é o clube, o torcedor comum na arquibancada, você pode preparar. Se for um jogo apertado, enrolado, 0-0, o Luciano perdeu um gol desse, ixi, o negócio vai ficar bravo. Mas a sorte, por outro lado, é o grupo, né? O Pato é um cara gente boa, um cara que não quer causar problema. Agora, Sim. você imagina se é o Luiz Fabiano, no fim de carreira, chegando com Calera e Luciano. Daria mais problema. Muito mais. Você imagina o Luiz Fabiano, que você tanto ama, no banco de reserva, e Calera e Luciano se matando, e o Luiz Fabiano parado lá. A torcida ia pedir ou não? Não me fale de Luiz Fabiano nesse canal. Olha aqui, mas o Pato já vem treinando ali no São Paulo faz tempo, né? Acho que isso é até bom. O relacionamento vai estreitando com os caras. Sim. Tá almoçando junto, então acaba tendo um relacionamento ali, né? Já deve ter ido no programa do Silvio Santos lá, pegar uns aviãozinhos, a galera lá, então tá de boa. Mas é isso aí, Alexandre. Acho que ficou alguma coisa para comentar? Não, vamos dar um palpite aí, né? O que você acha aí do São Paulo Sport na Ilha do Retiro? Você dá seu São palpite aí. Paulo. Você acha que, por exemplo, o Dorival deve ir lá com 2 volantes mesmo e fechar a casinha e ver o que acontece, trazer o jogo pro Morumbi com o resultado seguro, ou já vai lá para matar? E Não, dá um palpite aí de placar. isso não é a cara do Dorival fazer, né? Ir lá para matar. Ele é o Ele sabe Corolla que, tem de que 2008. ele vai em segurança e volta em segurança. É isso aí. Não, acho que vai matar, não. Eu acho que, assim, ó, palpite, pelo que vem apresentando, vou no empate, né, cara? Acho que se o São Paulo empatar lá, tá excelente. Aí sim, né? Empatar hoje não foi a melhor situação, mas lá, oitavas de final, contra o Sport, eu acho que tá bom demais. E é o palpite meu, eu acho que é empate mesmo. Eu também acho que o São Paulo arranca um empate lá. Eu só acho que ele vai mudar algumas peças. Eu acho que ali ele vai trocar ali Alisson pelo Araújo, talvez. E eu acho que ele não joga com o Pablo Maia lá, não. Eu acho que o Pablo Maia tá vindo bem desgastado, cara. Eu acho que o Pablo Maia, acho que o Luan entra jogando no lugar do Pablo Maia. Mas de resto, não sei se ele pode mexer ali na zaga em alguém. Eu acho que não é o mesmo time que encarou o Corinthians, não. Eu acho que vem umas 2, 3 mudanças, por mais questão física e de preservar jogador, entendeu? Viagem longa, e depois já tem o jogo do Brasileirão também. Teve um jogo, vamos dizer assim, desgastante hoje. Então, eu acho que ele vai nessa linha aí de trocar algumas peças pontuais. Tivemos o primeiro comentário da live aí, não sei se você percebeu, o Vanderlei Rodrigues. Vanderlei Rodrigues falou São Paulo 3-0. Deus Otimista. trouxe, Vanderlei. São Mas Paulo eu arrisco 3-0. lá, eu arrisco um 0-0. São Paulo não toma gol, mas também para fazer tá meio difícil. Então acho que um 0-0 a gente traz. É como diria minha mãe, né? Lá em casa a gente resolve. O Wagner, inclusive o Sport está jogando agora contra o Ituano, fora de casa. Tá 1-1 o jogo. Tá acabando. E quem fez o gol do Sport, no comecinho do jogo, aos 20 minutos, quem fez? Wagner Love deve ser. O atacante do Amor. Fez seu segundo gol com a camisa do Sport. Você não Eles tem têm um um cara lá medinho? muito bom, né? Eles têm um cara lá, acho que é Luciano Juba. É bom, ele já tá vendido. Eu não sei se é pro Vasco. Já vai se apresentar no meio do ano. Não sei para que time que é. Mas é um meia lá bom de bola. Toma Quem cuidado que é com esse esse time Anderson? aí. Esse Anderson Moreira tava treinando Bahia, né? Botafogo. Anderson Moreira, eu lembro dele no Botafogo. Acho que ele é Goiás também, eu acho. É, a gente Mas tem o que se empate preocupar. lá, assim, resumindo, o empate lá é bom negócio. Não tem mais aquele negócio de gol fora de casa, né? E assim, vamos combinar, o Sport não é um time pequeno, é um time muito grande da região Nordeste, mas está na Série B, né? Então, assim, eu acho que o São Paulo com o Sport é obrigação passar. Depois, dependendo de quem pegar aí o que vier, vamos dizer assim, é lucro.
Apesar que nem de Copa do Brasil eu gosto, né? A gente torce porque é o São Paulo, mas não gosto de Copa do Brasil, não. Não, Copa do Brasil e São Paulo parece que não dá muita liga. Não, mas vamos ver se esse ano vai, né? Eu acho difícil, acho muito difícil. Eu acho que por mais que o São Paulo melhorou, que tá atuando com mais segurança, de tudo que a gente tá falando sobre o trabalho do Dorival, eu ainda acho que a melhor opção é descartar a Copa do Brasil. Vai indo, mas vai chegar uma hora que não vai ter opção, vai ter que descartar. Não tô sendo pessimista, não. É pela situação. Eu acho que nunca teve uma Sul-Americana tão fraca, pelo menos na fase de grupo do São Paulo. Nunca vi uma fase de grupo com um time tão desconhecido igual o São Paulo tem agora, para enfrentar. E com o Dorival, jogou um jogo só, né? Pela Sul-Americana. Com o Dorival, só um, que foi empate com o Tolima, né? Então, com o Dorival, eu acho que a gente tem mais chances nessa Sul-Americana, que eu estava desacreditado com o Rogério Ceni. O São Paulo estava, nossa, vacilando demais. E o São Paulo agora é primeiro do grupo, como você falou, já pode garantir classificação esse mês ainda. E, inclusive, no próximo jogo já dá se ganhar lá, né, já dá uma tranquilizada boa. E eu Eu acho acho que que é esse isso, jogo né? com o Porto Cabelo aí, eu acho que é o típico jogo para você ir com todo mundo reserva, cara. Viagem Ó, longa, desgastante, o time deles é fraco. E depois a gente vai ter 2 jogos no Morumbi, o Tigre e o Tolima, para também garantir a classificação se der alguma zebra lá na Venezuela. Então acho que é o típico jogo para você pôr todo mundo aí dos reservas para jogar. você pega Copa do Brasil, a gente já sabe que tem os grandes da elite do futebol já tá ali, certo? Assim, O São Paulo que deu sorte de cair no sorteio pegando o Botafogo, o Sport. sim. Essa foi a sorte do São Paulo. Então passar é obrigação. Dali para frente já não se torna obrigação mais, porque aí É. só vem pedreira, A certo? não ser que dê alguma coisa diferente, né? Por exemplo, o Palmeiras pega o Fortaleza. Não que o Fortaleza seja fraco, mas entre pegar Palmeiras e Fortaleza, né? Dá uma. Vamos no Fortaleza ali quietinho, né? Não, Mas você tem os confrontos, né? eu acho que não tem muito para onde correr, não. A Copa do Brasil, na minha opinião, mais uma vez, ela vai passar batido. Não, mas o América quem? Tem o América e não sei quem lá. Se o América passar, não seria uma boa, umas quartas? Sim, mas e o resto? O que vem pela frente? Você quer Calma, falar de, calma. você quer falar de Copa do Brasil? Então vamos. Fluminense, Flamengo, Santos, Bahia, Palmeiras, Fortaleza, Grêmio, Cruzeiro, América, Inter, Atlético Paranaense, Botafogo, Atlético Mineiro e Corinthians. É tudo pedreira, certo? É. Agora pensa bem, ó. Te falei os times da Copa do Brasil. Agora a Sul-Americana. Olha a comparação. Vou falar o grupo de São Paulo primeiro. Porto Cabello. Cadê aqui? Tigre e Tolima. Olha Sim. que coisa Não, mais. A Sul-Americana, vamos resumir. O Fortaleza está na Sul-Americana. É o time mais forte aí, junto com o São Paulo. Só que vai vir os terceiros colocados da Libertadores, né? Então, por exemplo, pode cair para a Sul-Americana no mata-mata, não para o São Paulo, que eu acho que o São Paulo ficar em primeiro do grupo, ele não pega quem vem da Libertadores, o terceiro. Quem pega é o segundo que ficar no grupo. Então, por exemplo, se o Corinthians ficar em terceiro, ele vem para a Sul-Americana. Um exemplo. Quer dizer, a Sul-Americana ali no mata-mata, ela tem um tom ali de dramaticidade também. Isso aí a gente vai ver nos próximos capítulos, mas eu ainda acho que a Sul-Americana é mais fácil para o São Paulo, até mesmo por ser um Não, é título mais viável, internacional. mais viável. O São Paulo parece, por mais que a premiação nem se compara com a Copa do Brasil, mas o São Paulo, a tradição do São Paulo é de título internacional. Então, eu acho que a torcida também vai comprar mais a ideia de apostar na Sul-Americana na hora que tiver ali na fase de mata-mata, porque o São Paulo não dá sorte com a Copa do Brasil. Aí você falou do Fortaleza. Os brasileiros, Fortaleza forte. Goiás, meia vida. América Mineiro talvez nem se classifique, está em terceiro lugar do grupo. O Santos, coitado, Santos, depois que o Pelé morreu, o Santos só vem O decaindo. Santos ganhou do Vasco lá em São Januário hoje, hein? RB Bragantino,
esse sim pode dar trabalho, hein? São Paulo não dá sorte contra o Red Bull. Incrível. Mas você não acha que com o Dorival... Botafogo, hein? Timaça, hein? Botafogo tá embalado. Perdeu pro Goiás hoje. Perdeu pro Goiás hoje, perdeu a invencibilidade. Perdeu a invencibilidade? Isso perdeu. É bom para nós. Mas você não acha que com o Dorival, não qualquer adversário, lógico, a gente tem Flamengo, a gente tem Fluminense, a gente tem Palmeiras, que são times assim, que estão degraus acima da gente, né? Mas você não acha que com o Dorival, um mata-mata sendo dois jogos, a gente tem uma possibilidade de encarar qualquer um deles e tem alguma chance de passar? Ah, cara, não, chance sempre tem. Chance pode ser o Milton Cruz ali. Pelo jeito que o Dorival joga. Então, mas eu acho que quando fala de... O Flamengo nem tanto. O Flamengo tá numa fase bem diferente da que vinha, né? Mas, sei lá, Fluminense, esse time me dá medo, sabe? Diniz, aquele dinizismo dele lá, quando erra, é bom para o adversário, mas enquanto tá acertando também, é difícil jogar contra esse cara. Mas sabe o que eu acho? Aí você pega, por exemplo, o Corinthians. Vamos supor, o Corinthians. Que hoje... Aí é brabo. Então, aí hoje quase perdeu para o São Paulo e tal. Mas e se esses caras ganham vida e vai para uma fase final, como já está na Copa do Brasil, e se enfrenta? Aí a história muda. Não, aí zera, né? Aí zera. Aí não tem crise, entendeu? Sabe o que me passa mais confiança do São Paulo do Dorival, assim, em termos de mata-mata? É o time não tá tomando gol. E em mata-mata, cara, isso aí é crucial. Você não tomar gol, aí, por exemplo, você enrola um jogo ali, enrola um jogo aqui, vai pra pênalti e vê o que acontece. Entendeu? Aí eu acho que esse é um grande diferencial do Dorival pro Rogério, principalmente em mata-mata. O Dorival é muito seguro. O time do São Paulo no Brasileirão tomou 2 gols até agora. É a melhor defesa do campeonato. E assim, 2 gols, né? Foi 2 gols que tomou? Não, 3, né? Foi 2 com o Botafogo. Não, com o Dorival foi 2, né? Se não me engano. E contando hoje que foi pênalti, né? Vamos dizer assim que é pênalti. Foi contra o Curitiba. Só contra o Curitiba. E Botafogo. Hoje? Foi 4 gols. Mas aí Botafogo era com o Rogério, né? Então foi 2 gols. Foi contra o Curitiba e hoje. Então, e você contar que o de hoje foi de pênalti. Sim. Então, assim, isso me dá uma certa tranquilidade, assim, a mais com o Dorival numa partida de mata-mata, independente do adversário. O Fluminense está jogando muita bola, o Atlético vem subindo de produção, o Palmeiras é aquilo, é um time cirúrgico, mas eu, assim, acho que contra esses a gente nunca vai ser favorito no mata-mata, por enquanto. Mas eu acho que dá jogo. Com o Dorival, sabe, não é tipo assim, você lembra o ano passado, quando o São Paulo pegou o Flamengo? Por mais que tenha feito uma partida boa no Morumbi, tomou 3. Mas a gente sabia, antes de começar aquele mata-mata com o Flamengo, que a chance da gente passar era praticamente zero, cara. Zero. Era praticamente zero. E eu já acho que com o Dorival, qualquer um que a gente pegar, a gente vai ter uma porcentagem de chance maior, você tá entendendo? O problema do São Paulino é que ele se ilude muito fácil. Mas não tá tomando gol, isso é verdade, isso é estatístico, não tá tomando gol. Se tivesse ganhado hoje, Alexandre, você imagina a ilusão do torcedor. Já ia querer trabalhar amanhã de camisa do São Paulo, não ia querer usar uniforme. Aqui atrás, em vez da bandeira aqui, ó, ia estar uma foto do nariz do Dorival ali, ó. Amanhã tem São Paulo e Flamengo, né? Mas São Paulo e Flamengo no basquete, hein? São Paulo ganhou do Flamengo lá no ginásio do Tijuca, uma partida sensacional. Eu assisti esse jogo, eu gosto de basquete, entendeu? Eu já joguei muito basquete, fui um cara muito bom no basquete, mas futebol é mais minha praia. Mas amanhã é no Morumbi, hein? Deve estar lotado lá amanhã. Os próximos 2 jogos no Morumbi. São Paulo ganhar os 2 jogos, ele está na final, provavelmente contra a Franca. Eu também gosto do basquete, cara. Só que o problema é pra você ver, São Paulo jogou o primeiro jogo e ganhou. Aí joga amanhã. Depois tem mais 3 jogos para decidir quem passa. Não, é isso? Não, é melhor de 5. Quem ganhar 3... tá. Entendeu? Então, por exemplo, tá 1-0 pro São Paulo. 2 jogos no Morumbi agora. Ganhou os 2 no Morumbi, fechou. 3-0, estamos na final. Entendi. Mas
sei lá, parece que o São Paulo não costuma levar muita sorte contra o Flamengo, não, né? Às vezes sai na frente, depois leva virada. Parece que o ano passado não acontecendo isso, né? Esse jogo lá no ginásio do Tijuca, lá me iludiu pra caralho, velho. Mas, vamos ver amanhã. 8 horas, Sport TV 2. Amanhã? Isso. Amanhã, 8 horas. Tem que torcer pra tudo, né? Igual o conselheiro tava falando. O Baby vai estar lá, certeza. Às vezes o Arboleda aparece, porque já teve jogo de basquete que o Arboleda tava lá. No meio da torcida, inclusive. No meio da torcida, exatamente. Será que o Arboleda ficou triste, que não teve a balada hoje? Eu acho que ele poderia ser o jogador mais revoltado, né? Que perdeu a balada da torcida hoje. Então, mas o Baby fez um vídeo lá, elogiando a postura do time e tal, que não ganhou por causa de arbitragem. Eu acho assim, ó, não vai ser aquela balada top, entendeu? Mas vai ter algum negocinho aí, vai ter. Algum negocinho vai ter. Uma lembrancinha, né? Uma lembrancinha. Mas é isso aí então, né, Alexandre? É isso aí. Vamos encerrar a semana sem derrota, mais uma semana sem derrota. Palpite, então, de empate pro próximo jogo. Isso. Continua sem quebrar o tabu, mas vai chegar a hora. Avisando aí que a gente pretende, a partir de agora, depois de cada jogo, no mesmo dia ou no outro dia, estaremos aqui comentando como um torcedor que a gente e que ama esse clube aqui, que pra gente aqui é a coisa mais importante da nossa vida, dentre as coisas menos importantes, é o São Paulo Futebol Clube. É isso aí. E hoje eu acho que teve bom, né, o teste, quase 1 hora de live, sem travar. Acho que descobrimos o caminho aqui para fazer essa live funcionar. Vou fazer toda vez aqui também, porque se mudar 1 centímetro do lugar aqui, eu acho que dá problema. Dá problema, é isso aí. Vamos depois mandar o link aí pra galera que a gente conhece, para eles também dar os comentários pra gente, se gostou, se não gostou, se não faz mais, né? Falar, não, larga a mão ali, se não faz. Vai que algum não é pra fazer, larga a mão. Não faz mais, né? Já para de fazer isso. Exatamente. Deixa, então fica com Deus aí. Um abraço, boa noite, até a próxima. Valeu, vamos tricolor. Alô.